Bruce Banner é um dos melhores cientistas e gênios do universo da Marvel. Ele é tão inteligente que já despertou o sentimento de inveja no coração de um gênio bilionário como o Tony Stark na época da faculdade, o que levou tempo depois o gênio bilionário a querer sabotar a bomba Gama, a mesma bomba Gama que depois explodiria na cara do Bruce Banner, criando assim a criatura esmeralda mais bombada, raivosa e mais forte do planeta Terra, que se auto-intitula Hulk. Hulk é o ser mais forte que há e nada pode dizer ao contrário. Enquanto Bruce Banner, apesar de pequeno, ele é um dos humanos mais inteligentes que existe. E por muito tempo, essas duas personalidades trabalharam praticamente sozinhas, porque Bruce e o Hulk meio que se odeiam. Hulk odeia Bruce porque ele é muito fraco e Banner odeia o Hulk porque o Hulk é uma criatura que, além de ser extremamente forte, ele também é muito burra, que só sabe esmagar tudo que ela encontra pela frente, o que de fato fera muito com a vida social do Bruce Banner. E quando eles tentavam trabalhar juntos, nunca era perfeito, porque a personalidade gentil do Bruce Banner acabava por limitar a força do Hulk. Mas isso é porque naquela época Bruce Banner tinha uma alma muito boa e gentil, mas não nessa HQ. Nessa HQ o Magrelo está insano. Ele está usando a sua inteligência para transformar o Hulk numa criatura nunca antes vista, o que está surpreendendo e deixando os super-heróis mais poderosos da Terra muito preocupados no fim de tudo. Mas aí você deve estar se perguntando como isso aconteceu, como essa versão veio a existir e quão poderosa ela é. Bem, isso é o que eu pretendo te contar nesse vídeo. Bem, essa versão do Hulk é bem recente. Ela veio a existir quando, de alguma maneira, o Dr. Bruce Banner resolveu quebrar a sua mente em pedaços, algo que deveria ser impossível de se fazer, de acordo com as palavras do Mago Supremo, é claro. E depois ele resolveu reconstruir ela em uma só. E depois ele dividiu a sua psique em 3 partes distintas. Sua própria psique, que fica na sala do comando, a psique do Hulk, que fica na sala das máquinas, e o corpo do Hulk, algo que ele transformou numa espécie de nave com simulação de tripulação, sessão de terapia e anti-cafezinho quente tem nisso aí. A sala do comando é o lugar onde o Dr. Bruce Banner consegue controlar o corpo e a psique do Hulk. E com isso, ele consegue controlar a quantidade da raiva que a psique do Hulk deve liberar para fortalecer o seu corpo quando está enfrentando alguém. Ou seja, Bruce criou um Hulk com zero chance de receber nerf. E não só, o corpo do Hulk também está equipado com uma mega tecnologia de ponta da IMA, que Bruce Banner roubou e implantou no seu próprio corpo. Uma tecnologia que ajuda ele a manter o controle e a voar. E às vezes ela também pode ser usada para combater seus inimigos, e que se reconstrói sozinha mesmo depois de ser destruída. Mas e agora? Quão poderosa essa versão é? Bem, para começar, o Esmagonauta foi capaz de enfrentar vários Hulkbusters do gênio bilionário Tony Stark ao mesmo tempo. E no processo ele destruiu todas elas com extrema facilidade, enquanto usava apenas o estágio 1 da sua total força. E você provavelmente deve estar falando agora: ah, mas esses Hulkbusters do Tony Stark são fracos porque quebram fácil. Bem, primeiro que Tony Stark nunca criou algo que quebrasse tão fácil. E segundo, Hulkbusters são armaduras tão poderosas ao ponto de um só ter capacidade de enfrentar um Hulk casual e enfurecido de igual para igual por um bom tempo. Mas isso já não importa, visto que o Hulkbuster dessa HQ era completamente diferente de qualquer armadura que Tony tinha criado no passado para combater o Hulk. Elas estavam equipadas com uma arma que atirava fragmentos de nanopartículas de adamantium que conseguia atravessar até a pele do Hulk. E quando isso acontecia, a programação nano forjava adamantium em um nível atômico, criando assim uma jaula para prender o braço do Hulk. Mas no fim de tudo, não adiantou para muita coisa, visto que o Verdão se livrou disso aí, arrancando uma parte do seu próprio braço. E mais para frente o cara acabou enfrentando um exército militar do presidente Ross numa linha temporal alternativa. E esse exército estava equipado com armas com balas que podiam atravessar o corpo do Hulk como se ela não fosse feita de nada. E armaduras que alguns deles usavam eram muito fortes e possuíam tamanhos colossais, e isso forçou Banner a usar estágio 4 do seu poder, porque o primeiro, segundo e o terceiro estágio não estavam dando conta do recado. E quando o presidente Ross viu que o Hulk estava exibindo um poder maior e massacrando seus homens, ele decidiu enviar um adversário mais poderoso para vencer o Hulk. E esse novo adversário era o Peter Parker, daquele universo que foi picado por uma aranha que tinha sido exposto à radiação gama. E como vocês podem ver, a bestia não tinha só altura, mas como também poder suficiente para ferir o Hulk no estágio 4. Mas mesmo assim a criatura foi derrubada com apenas um único soco quando Banner resolveu usar o estágio 5 do seu poder. E em seguida Ross mandou outro desafio. Desta vez era um grupo de Hulks com tamanho e força, com força suficiente para conter o Hulk. Isso fez o Hulk se estressar o suficiente ao ponto de fazer o mesmo, soltar poderosos raios de energia pelos seus olhos que foram capazes de explodir o cara que estava ali segurando, como se ele fosse feito de manteiga. E segundos depois, a aparência do Hulk começou a mudar para algo mais sombrio, ou seja, Banner tinha perdido o controle por um instante e o Titã, que é o Hulk do Hulk, estava no comando. E já que a sua aparição foi muito breve nessa cena, só deu para ver que a nova criatura tem a capacidade de sugar energia de qualquer criatura que estiver por perto, em segundos.
fora que a sua presença por si só já era suficiente para fazer qualquer um que estava olhando para ele entrar num estado de desespero. Mas minutos depois podemos ver Banner recuperando o comando e em seguida tentando escapar daquele universo por um portal, e no caminho ele deu de cara com o atual rei e pai de todos de Asgard, o Thor. E momentos depois, a trocação de socos dos dois maiores vingadores clássicos mais poderosos começou depois do Thor ter certeza que aquele não era um Hulk casual, burro e descontrolado que ele conhecia, mas sim um Hulk inteligente que sabia o que estava fazendo. Mas mesmo assim, Thor não podia lutar com tudo, porque ele acreditava que podia conter o Hulk com pouco poder, e é por isso que ele usou o seu martelo para fazer todo o trabalho. Mas quando o Hulk ficou puto da vida, ele usou o estágio 8 e fez o martelo atravessar o seu próprio corpo. E em seguida, o mesmo domina o Thor, e o Thor, para conseguir escapar da safadeza do Hulk, ele fez o Mjolnir se mover na velocidade do som para acertar o Verdão com tudo. Mas mesmo assim, o Hulk não caiu. E momentos depois, os dois foram interrompidos por uma nova presença, e desta vez era o Homem de Ferro vestindo uma nova versão do Hulkbuster, o chamado Celestial Hulkbuster. E sem pensar duas vezes, o Homem de Ferro ataca o Hulk com um poder que era igual ao de um sol celestial que era capaz de causar um oceano infinito de dor. E mesmo assim o Verdão não caiu, ele suportou tudo aquilo até que mais uma vez perdeu o controle, só que desta vez foi para o Hulk selvagem, que atacou Thor em seguida como se fosse um animal descontrolado. E depois ele fez o mesmo com o Homem de Ferro. E depois ele atacou a manifestação espiritual do Odin, que tinha prendido o Hulk selvagem no chão com o Mjolnir. E o Hulk selvagem estava tão puto que liberou uma quantidade imensa de energia gama que foi descrita como sendo mais poderosa que 3.000 bombas gama explodindo juntas. Essa explosão danificou a Hulkbuster celestial e afetou até o deus do trovão, provando assim que agora a energia gama do Hulk é divina e que pode até afetar deuses. E apesar dessa versão do Thor ser muito poderosa a ponto de resistir e destruir a Bifrost, a ponte de arco-íris que é dita ser infinita, o Hulk não só conseguiu continuar de pé depois de receber vários dos seus socos, como também foi capaz de fazer o mesmo sangrar com apenas um único soco. Mas mesmo assim, estava claro que essa versão do Thor ainda era mais poderosa que o estado atual do Hulk. E o Dr. Banner, percebendo isso, ele pediu a Odin que fizesse dele digno de usar o Mjolnir para lutar de igual para igual com aquele que iria fazer um grande estrago na existência caso não fosse parado. Mas Odin de primeira negou, mas depois o velho aceitou quando Banner revelou que se ele resolver enfrentar Thor naquele estado, ele provavelmente acabaria por perder o controle também no meio da briga, e no fim soltaria o Titã. E Titã não só enfrentaria Thor, como também ajudaria o mesmo a destruir tudo que eles encontrassem no caminho. Bem, o que vem depois não nos interessa, mas eu vou tentar resumir mesmo assim. E depois Odin permitiu que o Hulk usasse o martelo do Thor, e depois eles se enfrentaram, e depois Odin livrou Thor da energia gama, e depois Hulk deixou Asgard e continuou com a sua viagem. E quando Hulk foi para um planeta Hulk, onde a população de lá são todos Hulkizados que amam e veneram o cara por algum motivo específico, esses mostraram que conseguiam destruir planetas inteiros, apenas brincando num dos seus jogos. E o Hulk, quando fez parte do jogo, ele foi capaz de fazer o tudo que esses caras podiam fazer apenas usando a segunda fase da sua força, fora que ele também derrubou aqueles que não gostavam dele com extrema facilidade. E algum tempo depois Hulk decidiu deixar aquele planeta, porque apesar daquele planeta ser perfeito para ele não podia ficar mais aí, visto que o Titã estava ficando cada vez mais forte e quase conseguindo assumir o comando permanente de tudo. Mas acontece que aquele povo não queria deixar o Hulk ir embora, visto que os mesmos tinham decidido transformar o Hulk num seu rei. E o Hulk mesmo tentando explicar a situação, os caras não queriam dar ouvido. E depois eles decidiram que seria melhor arrancar do corpo do Hulk a tecnologia que ajudava o mesmo a ficar no controle. E no processo o Titã apareceu liberando uma quantidade gigante de energia que levou toda a cidade para baixo. E em seguida podemos ver Titã massacrando todos os guerreiros sem nenhum esforço, enquanto Doutor Estranho tenta dar uma olhada na mente do Hulk para ver o que estava realmente acontecendo com ele. E quando Titã percebeu, ele expulsou a forma austral do Mago Supremo com apenas um único grito, até o mesmo ir para numa outra dimensão. E depois o massacre continuou no mundo físico, até que o Mago Supremo voltou com uma esfera que depois assumiu a forma de um ser chamado Disper, que em seguida destruiu o palácio mental do Bruce. E isso deixou o Titã muito irritado e sem pensar duas vezes, atacou o Doutor Estranho e depois começou a sugar a sua energia mística. O estranho desse ataque é que estava afetando até o corpo físico do Mago Supremo que estava numa outra dimensão. Bem, por hoje é tudo pessoal, visto que o arco do Titã Hulk ainda está em lançamento.